Importância da leitura e elementos narrativos, tá? Essa é a nossa aula de hoje. Então, eu estou começando a falar da importância da leitura. Então, vamos pensar aqui, a leitura, gente, é como se fosse aquela vitamina super especial para a nossa mente, né? Para o nosso cérebro. Se a gente não oferece isso para ela, vai ficar ali algo que está faltando. Poderia ser melhor essa saúde aí do nosso pensamento e da nossa mente. Porque a leitura ela vai fazer, gente, com que vocês consigam ter um aprendizado melhor, porque vocês treinam a mente de vocês em relação à leitura, ou seja, vocês conseguem compreender melhor aquilo que está escrito em tudo quanto é local, na prova de vocês, nos livros de vocês, o que os professores passam para vocês, em algo que vocês vão ler, né? Que às vezes vocês acham que é um pouco difícil, não sei, até alguma matéria da internet que vocês estão lá buscando para pesquisa, para algo assim, ou para conhecimento de vocês. Então, a leitura, ela favorece com que vocês tenham uma compreensão melhor. E, principalmente, gente, que vocês tenham uma compreensão melhor da vida também, tá? Então, isso é muito importante, tá bom, gente? Vamos lá, então, que eu vou começar a passar o primeiro slide. Deixa eu abrir aqui para vocês. Depois eu passo para o segundo. Apareceu, pessoal? Sim. Sim. Eu não sei se vocês vão se lembrar desse daqui, talvez não, porque esse aqui é sempre o primeiro que eu utilizo, tá? Que vai falar aí de toda essa importância, tudo que a gente está comentando agora, tá? Ó, a importância da leitura, uma redação excelente, as competências, isso daqui eu vou passar um pouco mais por cima, tá? Para quem não sabe, ou para quem tiver um pouco mais de interesse de saber quais são as competências solicitadas na redação, especificamente do Colégio Militar, e os erros, né? Os erros que precisam ser evitados aí na redação, gente, tá? Depois eu vou passar um outro slide também, que eu quero falar sobre o discurso direto e o discurso indireto, que é um fator importante na redação de vocês, que eu tenho observado, que vocês precisam compreender melhor isso daí para colocar na redação de vocês, tá? Então vamos lá, gente, ó, vai começar a falar da comunicação, que é isso que eu estou falando para vocês, né? Que a comunicação é o veículo, né? É aquele meio que transporta ao espaço sideral da compreensão e da evolução humana. Então, veja bem, se a gente não consegue se comunicar, nós não temos como ter uma compreensão e uma evolução humana, não é mesmo? Porque os seres humanos, eles, como é que fazem para fazer tudo o que fazem? Por meio da comunicação, não é isso? Então, a comunicação, ela é uma evolução humana. E a comunicação escrita também é. Então, quando a gente fala comunicação, é a comunicação de uma forma geral. É aquela comunicação por meio da fala, é aquela comunicação por meio dos gestos, é a comunicação por meio do que tudo que está escrito, da própria escrita, né? E a leitura também é um tipo de comunicação, é claro, porque o que a gente está na leitura ali vai nos comunicar para várias coisas que se passam ao redor do mundo, né? Mesmo que seja um mundo de ficção, a ficção ela vai imitar a realidade, né? Então, por isso que é tão importante que a gente tenha a leitura dentro de nós aqui, tá? A prática da leitura, ó, a importância da leitura. Então, vamos ler aqui, ó. Não é de hoje que encontramos pessoas com dificuldades de passar para o papel as suas ideias a respeito de algo, não é mesmo? Porque essas pessoas elas não têm informação suficiente sobre aquele assunto específico. Então, por exemplo, se a gente passa uma redação que tem um tema específico e o aluno ele não tem conhecimento daquele tema, não é?
ele vai ter dificuldade de colocar no papel o que escrever, porque ele não tem esse conhecimento sobre aquele tema suficiente, ou às vezes o conhecimento sobre aquele tema é muito restrito, ele não sabe muito sobre aquilo. O que é restrito? Eu sei pouco sobre isso que é restrito, né? Então, se ele sabe pouco sobre aquilo, ele vai ter uma dificuldade de fazer uma redação que seja boa, uma redação que seja desenvolvida, porque ele não sabe falar direito sobre aquilo, né? Por outro lado, também é raro encontrar essas mesmas pessoas lendo uma obra poética, ou uma obra de ficção, ou até mesmo um jornal, ou uma revista, qualquer coisa que seja ali vinculada à leitura, certo? Então, pode saber, gente, que essas pessoas que não têm esse conhecimento, que faltam ideias para escrever, é porque falta esse tipo de conhecimento, né? E esses conhecimentos, gente, esse conhecimento de mundo que nós temos, não é só pela internet, só pelo celular que a gente fica sabendo disso, não. Muitas das coisas, e a maioria dessas informações a respeito do mundo, elas estão aí, ou num jornal, ou numa revista, ou num livro, né? Ou até mesmo uma obra poética. Todas esses meios de informação, eles vão nos dizer muitas coisas, tá? Então, por isso, olha, veja como é importante. Porque se eu vou buscar uma leitura, eu vou buscar ler sobre qualquer coisa, um jornal, uma revista, um livro, né? Ou até mesmo as poesias falam de coisas muito bonitas, né? Olham o mundo de uma maneira muito bonita, não é? A poesia, ela mostra para a gente o mundo que está ao nosso redor de uma maneira muito bonita. Então, a gente aprende a ver uma beleza na escrita, uma beleza nas coisas que estão ao nosso redor por meio da obra poética. Olha como é importante a obra poética para a gente ver o mundo de uma outra forma, né? Então, olha só como isso está diretamente ligado com as ideias e o conhecimento que as pessoas têm. Por exemplo, um professor, gente, né? Vamos falar aí um professor ou qualquer outro tipo de profissional, né? Também ele é formado naquilo, ele trabalha com aquilo porque ele estudou muito sobre isso. E no estudo também está a leitura, principalmente na minha área, né? Eu sou professora na área das letras, principalmente na área da literatura. A minha formação específica é na literatura, já comentei com vocês isso. Então, assim, eu posso dizer que mais da metade do que eu compreendo na minha vida e como professora foi por meio da leitura, né? Então, veja como a leitura é algo que é extremamente importante. Ou qualquer outro tipo de profissional também, de profissão, para ele ter se formado e ele ser um bom profissional atualizado hoje, né, na profissão dele, ele também sempre busca ler a respeito daquilo que a profissão dele faz, né? Os elementos da profissão dele, ele vai buscar sempre se atualizar. Então, veja como é importante, né? O que todos têm que entender, todos nós, gente, é que a leitura é a base para a boa escrita. E não só se deve ler para escrever algo, mas se deve ler para se enriquecer culturalmente, tá? Então veja só, pessoal, a base da boa escrita é a leitura. A gente sabe quando nós pegamos uma redação que está bem escrita, nós já sabemos que aquele aluno, né, aquele aluno que lê muito, que ele tem a prática da leitura, né? Por quê? Porque ela internaliza, gente. Sabe quando você vê muito alguma coisa, isso vai internalizando, vai entrando no seu pensamento. Então, se você lê muito, você sempre, os seus olhos, a sua mente sempre está vendo um texto, algo que está escrito. E isso vai gravando. Então, você vai saber como acentuar direito as palavras, como você colocar a vírgula,
o ponto, a paragrafação, porque isso daí já está internalizado na sua mente também. É claro, é super importante que a gente aprenda a função da vírgula, a função do ponto, de toda a pontuação, de toda a acentuação, de como que é a estrutura do texto. Nós devemos aprender e precisamos aprender isso também, é muito importante. Mas a leitura, ela vai fazer com que essa aprendizagem sua seja muito mais fácil, muito mais compreensível, porque você já está acostumado a ver aquilo ali no texto. Está gravado na sua mente, né? Então, veja como isso é importante, tá? Ó, deve-se ler pelo prazer de dialogar com os outros, que já leram também, para termos ideias criativas na construção de um texto, para compreendermos suas regras e também as regras da língua. Pois, gente, a pessoa que lê muito, ela vai saber que várias palavras são acentuadas. Está gravado na mente dela. Quem não lê muito, às vezes fica na dúvida: será que essa palavra tem acento? Será que essa palavra escreve desse jeito? Mas se você lê muito, você já está acostumado com como as palavras são acentuadas, como que elas são escritas, fica gravado isso na sua mente, né? Como que o texto é construído, como que é colocado os diálogos no texto, de que maneira que aquele escritor colocou o diálogo no texto, se colocou no discurso direto, no discurso indireto, tudo isso já faz parte da percepção, da compreensão da pessoa que lê, porque ela conhece aquilo por meio da leitura. Então, gente, é interessante também quando a gente lê um livro e você encontra com alguém que também leu aquele livro. Já passou para a ideia de vocês que vocês leram um livro e ficaram assim, nossa, com tantas ideias, tantas coisas na mente de vocês, que vocês quiseram conversar com outra pessoa a respeito daquele livro e não encontraram ninguém? Já aconteceu isso? Preciso falar sobre isso. Esse livro está aqui, ó, na minha cabeça, essa história está na minha cabeça, não sai da minha cabeça. E você precisa conversar com alguém, aí você conta para o seu amigo, conta para a sua amiga, conta para os seus pais, para o seu irmão, para a sua irmã. Dá para você, né, falar um pouquinho. Mas olha que interessante, que legal seria se você encontrasse com uma pessoa que também já tivesse lido aquele seu livro. Você ia ter mais coisas ainda para falar a respeito, não é? Olha que legal que seria. Eu, que sou professora de literatura, e eu assino, eu faço assinatura de livros, de clubes de livros, a gente se encontra para falar sobre os livros que a gente lê. Então, por exemplo, eu recebo um livro naquele mês, por conta da minha assinatura de livros, que a gente recebe no clube de livros, e aí a gente marca o encontro num determinado fim de semana do mês, nós nos reunimos, conversamos a respeito daquele livro, das nossas percepções, daquilo que a gente entendeu, de como que foi a história, como que a gente se emocionou com aquela história, se emocionou com aquele personagem, o que que aquilo mexeu com a gente, o que que nós aprendemos com isso. E todo mundo leu o mesmo livro. Então, todo mundo tem a sua própria compreensão, todo mundo tem a sua própria aprendizagem com aquele livro, né? São aprendizagens que cada um tem de uma forma diferente. E aí a gente compartilha isso um com o outro, a gente troca isso um com o outro. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Faz com que a gente aprenda a se comunicar melhor e faz também com que a gente consiga ver este mundo aqui que a gente vive de uma maneira melhor também, tá? Então, olha quanta coisa que tem numa leitura, gente, né? Quanta coisa que tem num livro. A leitura tem a função também de organizar as informações adquiridas ao longo dos anos, né? Por exemplo, nós nascemos, nós vamos tendo essas informações aí ao longo dos anos, não é mesmo? Nós vamos aprendendo as coisas e a leitura vai fazer com que a gente consiga organizar isso. Porque informação só por informação na nossa mente, ela precisa de uma organização. Eu aprendi isso, isso está relacionado com isso. A leitura, a leitura é algo organizado, com começo, meio e fim, nós conseguimos também aprender a organizar essas informações que a gente aprende por meio da prática da leitura, tá? Então, conforme nós vamos praticando a leitura,
um mundo de magia e de conhecimento, de informações, ritmos, de certezas, possibilidades, se revela àquele que tem nas mãos e nos olhos a chave do tesouro a ser descoberto. Por que na mão e nos olhos? Quem saberia me dizer que a chave do tesouro está na... Na mão é para segurar o livro e nos olhos são para ler. Isso, porque o livro vai estar nas nossas mãos, não é? Então, a chave para esse tesouro é o livro, ou é o jornal, ou é aquela revista, é aquele objeto de leitura que você está nas suas mãos. Porque aquele objeto de leitura, ele vai abrir um mundo inteiro para você. Quando você lê um livro, gente, ele vai falar sobre a história de um personagem ou de vários personagens, né, que vivenciaram várias ações, várias coisas, várias emoções, né, às vezes num país diferente, em situações muito diferentes da nossa. Então, a gente vai abrindo a nossa mente, abrindo as nossas percepções, as nossas emoções também, para aquilo que nos é diferente, né? Então, assim, nós ficamos, é como se a gente vivesse várias vidas. Eu falo que a leitura é como se a gente já tivesse vivido várias outras vidas, porque você vai entrar naquela vida do personagem, onde ele viveu, o que ele viveu, o que ele sentiu, né? Então, olha quantas vidas a gente vai vivendo aí por meio, né, do livro. A leitura ela é necessária e assim como a arte, ela tem inúmeras funções. Já parou para vocês pensarem que a leitura, a literatura é uma forma de arte? Vocês já pararam para pensar nisso? O que a gente tem como arte? Nós temos como arte a música, né? Nós temos como arte temos como arte as pinturas, né? São as artes plásticas que nós falamos, né? Nós temos as esculturas, as pinturas, a música, o teatro e também a literatura. A literatura também é uma forma de arte. Então, se a gente se diverte, se a gente se emociona com uma música, se a gente se diverte, se a gente se emociona com uma peça de teatro, se a gente se emociona ao ver uma tela, ao ver uma escultura, nós também nos emocionamos ao ler um livro. Então, ela tem uma função, a leitura, o livro, a literatura, ela tem uma função artística que humaniza as pessoas, da mesma forma que as outras artes também humanizam, tá? Então, antes de escrever, é preciso refletir, né? E o melhor estímulo para a reflexão é a leitura. Antes de vocês começarem a escrever uma redação, vocês vão refletir, vocês vão pensar, vão criar uma história aí na mente de vocês, de acordo com aquilo que está sendo pedido na redação, não é mesmo? Então, vocês estão fazendo uma reflexão, tá? Estão criando aí na mente de vocês o que vocês vão escrever, tá? E essa reflexão, tá? Um estímulo muito bom para a gente saber pensar no que é que vai escrever é por meio da leitura. Por quê? Porque eu li tanto que eu estou com ideias na minha mente. Né, tantos livros que eu li, tantas coisas que eu fiquei sabendo, histórias, isso tudo vai me ajudar, né, na minha reflexão para eu criar a minha história escrita, tá? Então tem isso também. Vamos ver o que é uma redação excelente, gente. O que é uma redação excelente? Ó, para escrevermos uma redação muito boa, nós precisamos fazer um planejamento de escrita, tá? Então, eu preciso ler e compreender o que está sendo solicitado para escrever. Se eu não compreender o que está sendo solicitado para escrever, vai tudo por água abaixo. Não vou saber fazer direito, né? Bom, qual o gênero textual que está me pedindo? Né? Imaginem lá, gente, que vão pedir para fazer uma narrativa e a gente vai escrever uma poesia. Olha, eu coloquei o oposto só para vocês terem uma noção. Acontece, tá? Se pede para fazer uma carta que tem os elementos lá, destinatário, cabeçalho,
né? Cabeçalho, por exemplo, Campo Grande, 27 de julho de 2002, né? É o cabeçalho. Destinatário, para quem eu estou escrevendo, o corpo da carta, a despedida e também o remetente. Às vezes pede, às vezes não pede, mas são os elementos. Isso faz com que seja gênero carta. E eu vou lá, está sendo pedido uma carta na minha redação, e eu escrevo uma narrativa com um título. É zero? É zero. Que você não fez o gênero solicitado, tá? Então, assim, qual o tema? Sobre o que é que está sendo solicitado? Sobre o que é que está sendo pedido? Presta bastante atenção. A gente tem visto em algumas redações que tem uns temas, às vezes, que são um pouco difíceis. É um tema específico que está relacionado com um tema maior. Por exemplo, o sentimento que o personagem teve, as emoções, para narrar o sentimento e as emoções que teve numas férias. Então, você veja, é um tema específico, está falando das emoções, os sentimentos do personagem dentro de umas férias, dentro de viagem de férias, né? E aí, bom, olha, uma situação específica, férias, né? Mas a temática é sobre o que ele sentiu, as percepções, as emoções sobre as férias, né? E aí começa a escrever muito sobre as férias, o que que fez, relata, sabe? Aquele relato, aquela descrição de como foi as férias. E por último coloca lá que as férias foram muito boas, né? Como se fosse o personagem dizendo. Mas esqueceu de falar o que é que ele sentiu com tudo aquilo que ele vivenciou nas férias. Não falou sobre o tema principal. Pode ocorrer do avaliador, do professor que estiver avaliando dar zero. Ele pode? Pode, porque o tema central ali não foi desenvolvido. Só ficou divagando falando sobre férias, mas não falou dos sentimentos, das percepções, daquilo que o personagem sentiu em tudo aquilo que ele fez durante as férias, que é o que estava sendo pedido. Esse é o tema. Então, estão vendo? Como que a gente consegue compreender melhor isso? Leitura. Se você tem uma leitura, você sabe observar melhor o que é que são esses temas. Você sabe entender melhor o que está sendo pedido. Então, a gente vê que quando acontece um problema de redação, é porque o aluno não leu direito o que estava sendo solicitado, ele não compreendeu. E se ele não leu direito e ele não compreendeu, o que está faltando para ele? Está faltando leitura, né? Está faltando leitura também. E, além disso, ele não vai conseguir escrever direito, porque está faltando também informações para ele, que ele não sabe falar sobre aquilo. As nossas vivências, a leitura faz com que a gente tenha vivências. Lembra que eu falei que a gente vive a nossa vida e muitas outras vidas? Então, o nosso repertório de vivências vai aumentar também, para a gente ter ideias do que colocar no nosso texto, tá? Então, é importante saber o que é o tema. Às vezes, um tema, ele está costurado num outro, né? E a gente fica falando daquele outro, divagando aquela outra situação, mas o que está pedindo especificamente não foi colocado no texto. Isso é um problema, tá? Ó, precisa ser criativo. A gente vê que quem lê tem criatividade. Por quê? Porque tem mais ideias, né? As vivências, ó, vou bater de novo em cima daquilo que eu estou dizendo, né? As nossas várias vidas. Se a gente tem essas várias vidas por meio da leitura, nós teremos uma criatividade muito maior, certo? Tenho que escrever um texto que não seja comum e simples, aquele texto que a gente já sabe que vai ser escrito, todo mundo vai correr o risco de todo mundo escrever a mesma coisa. O que está faltando nisso? Criatividade, né? Uma coisinha comum, não desenvolveu o texto direito, precisa desenvolver melhor aquilo, né? Preciso organizar as minhas ideias antes de iniciar a escrita. Esse negócio, gente, de começar o texto e ir escrevendo conforme vem as suas ideias, não dá certo. Você vai ficar apagando e colocando o tempo todo.
Isso não dá muito certo. Primeiro, eu preciso de uma organização. É por isso que tem que ter um rascunho. Por isso que o rascunho é importante, tá? Quando vocês forem fazer prova em concurso, gente, vai ter um rascunho para vocês colocarem lá. Nesse rascunho vocês podem fazer uma organizaçãozinha, podem rabiscar, podem fazer o que quiserem, né? Pode organizar direitinho a redação de vocês antes de passar para a folha definitiva. Então, é aí onde está a organização. E em casa, é a mesma coisa quando vai fazer redação em casa. Precisa organizar melhor essas ideias, para depois realmente você iniciar a sua escrita. É claro que quando a gente vai escrevendo, vai vindo ideias na nossa mente. A gente vai criando as coisas, né? Quando a gente vai escrevendo. Mas aquela ideia central, eu vou falar sobre isso. Aquilo ali já é uma organização que você tem antes, tá? É importante escrever corretamente dentro da norma padrão da língua portuguesa, tá? É preciso, gente. Por quê? Porque nós temos uma língua falada, muitas vezes, que é diferente da linguagem escrita, né? Mas a linguagem escrita é aquela que todos nós entendemos e que nós precisamos dominar, escrever corretamente. Então, não podemos colocar gírias nas redações, né? Nós não podemos fazer emojis. Gente, eu andei pegando emoji em redação do curso, carinhas, né? Não Nossa. pode, também não pode isso, né? E muito menos gírias também, de jeito nenhum. Então, sempre dentro da norma padrão da língua portuguesa, é necessário que seja dessa forma, tá? Ao terminar, preciso reler e observar se. Eu vou reler. A gente percebe que tem aluno que não relê a redação antes de entregar, ou antes né? Exatamente, antes de enviar, antes de entregar, né? A gente percebe porque viu que tem um errinho básico ali que ele não viu, que se ele tivesse relido, não teria acontecido, né? De deixar aquele errinho ali. Então, eu preciso reler, ok? Fiz o texto conforme que foi solicitado? Primeira pergunta. Faltou alguma coisa? Vejam que se isso aí está lá no rascunho, você pode mudar ainda, né? Então, leiam o rascunho primeiro. E aí é que vocês vão fazer as modificações, tá? Faltou alguma coisa? Organizei a estrutura certa? Olha, eu coloquei o meu texto em parágrafos, não deixei naquele blocão, esse parágrafo está grande demais, preciso diminuir este parágrafo. Opa, mas como que eu coloquei o segundo parágrafo se ficou faltando aqui eu falar sobre a introdução do tema? Eu já fui para o segundo parágrafo. Lembra que a gente tinha colocado isso daí na última aula? O que é que vai no primeiro parágrafo, depois no segundo, no terceiro, no quarto? Como que a gente troca de parágrafo? Se no primeiro parágrafo eu coloquei os elementos necessários, aí sim eu posso ir para o segundo. E assim vai, né? Então, quando a gente termina o nosso rascunho, vamos observar, eu fiz isso certo? Organizei essa estrutura? Os meus parágrafos, o alinhamento da letra também, né? Comecei ali com as margens, tudo bonitinho, certinho. A minha letra está legível? Gente, a letra legível. Letra legível é uma coisa de um treino. Sabe quando a gente fala de... Nós falamos sobre a questão da coordenação motora? É com treino mesmo. Então, assim, precisa escrever bastante, tá? Caprichar bastante na letra. Por quê? Porque se vocês fazem uma prova que a letra não que o avaliador, o professor não consegue ler aquilo que está escrito, ou seja, está ilegível, você vai perder ponto, porque ele não entendeu o que você escreveu. E aí, como que você vai tirar ponto na redação, né? Não tem como. Eu coloquei a situação inicial, coloquei o desenvolvimento, coloquei o conflito e fechei a minha redação, coloquei o desfecho, tudo isso está certinho. Então, olha quantas coisas que eu tenho que olhar antes de eu passar a limpo e entregar a minha redação, tá? Tem outras coisas também. Há erros de ortografia? Epa, peraí, eu não me lembro como escreve essa palavra. Gente, se vocês querem colocar uma palavra nova no texto,
Então, a palavra, assim, que vocês acham que é adequada, claro, né? Dentro daquilo que vocês querem escrever, sabem o significado dela, mas não lembram como escreve direito, não coloque aquela palavra. Coloque uma outra palavra que vá substituir, que você tenha certeza de como ela é escrita, certo? Para não correr não correr o risco de vocês colocarem, escreverem essa palavra de maneira errada, ok? Como que a gente fica sabendo isso? Conhecimento de vocabulário. Como que nós temos um vocabulário maior, aumentado, sabemos vários significados de palavras que muitas outras pessoas não sabem, ou que não é utilizada na linguagem falada, só na linguagem escrita, né? Que são palavras mais sofisticadas, aí vamos dizer entre aspas, né? Tudo isso por meio da leitura. Porque aqueles livros que eu costumo ler, eles trazem palavras diferentes para mim também. E eu vou gravando aqui no meu banco de dados, né, que existem palavras diferentes, né, com vários significados, que não são muito utilizados aí na linguagem falada, mas que na linguagem do texto é perfeitamente colocada, né? Então, são palavras novas, isso tudo aumenta a sua nota na redação. Como sei disso? Por meio da leitura. Olha como é importante, né? Então, há erro de ortografia, concordância, né? Questão de concordar ali o sujeito com o verbo, né? Com o singular, com o plural, vários outros tipos de concordância, palavras erradas, tudo isso. Meu texto está ruim, meu texto está bom, meu texto está muito bom, né? Como que você vai saber disso? Às vezes você acha que o seu texto está bom, mas um avaliador vai pegar seu texto, o professor vai pegar seu texto e vai dizer que o seu texto não tá bom. Até porque ele vai ler a redação de todo mundo, e aí ele vai saber qual que está melhor, qual que não está, qual que está ruim, qual que está médio, não é mesmo? Um mediano, qual que está muito bom, né? O avaliador, ele vai ler todos os outros textos que você não leu, dos outros candidatos, não é mesmo? Dos outros alunos. Então, você tem que ter essa noção, e às vezes você acha que seu texto está bom. Por que você acha que seu texto está bom e ele não está? Te falta conhecimento de leitura, porque aquele aluno que lê bastante, ele vai ter uma noção se o texto dele é um texto simples, que está faltando criatividade, ou se é um texto que tem muita criatividade, que é um texto que está acima dessa simplicidade, desse texto mais simples. Não é um texto mediano, é um texto muito bom, que está trazendo mais informações. A pessoa que lê, ela tem a noção disso. Ela vai saber se o texto dela é um texto bom, tá? Tem tudo isso. Você trouxe informações novas? Porque um texto que não traz informações novas é um texto que não é criativo. Tem relação com a criatividade, gente, tá? Como que eu vou trazer informações novas se eu não sei sobre essas informações novas? Como que eu vou adquirir conhecimento sobre essas informações novas? Lendo. A leitura é que vai trazer para mim essas outras vivências. Olha as outras vidas aí que eu estou falando desde o início, né? Então, ali, ó, fui criativo novamente, né? Eu trouxe coisas novas, então eu fui criativo. Agora, depois que eu reli o meu texto, e eu mesmo perguntei para mim mesma se eu coloquei tudo isso, aí sim eu posso passar. Ai, professora, mas está faltando tempo, falta pouco tempo, né? Não, gente, isso daí são coisas assim, percepções que você tem que são rápidas, né? As ideias, para quem lê, isso vai ser muito mais fácil e muito mais rápido também. Por quê? Porque você já está aqui dentro da sua mente, você já tem esses conhecimentos, né? Você estudou também bastante sobre isso, que é importante, né? Geralmente, o aluno que lê muito é o aluno que estuda muito. Então, ele já vai estar preparado para isso. Então, ele vai conseguir fazer isso dentro do tempo que está sendo pedido para ele. Tá? Aqui, gente, são sobre as competências do colégio militar, tá? Da prova do colégio militar. Todos vocês têm conhecimento dessas competências?
Vocês estão lembrando disso, gente? Eu sei algumas, não todas. Ó, agora vocês vão precisar falar para mim, porque tem o pessoal que já está conosco no nosso curso, já tem uma noção dessas competências, e é por meio dessas competências aqui que nós corrigimos, que nós, os professores de redação, corrigem as redações que vocês nos enviam. Nós pegamos isso aqui e verificamos isso daqui dentro do valor, ó, cada competência tem um valor. E aí a gente vai atribuindo nota. Então, quando eu pego a redação, por exemplo, da Júlia, que eu estou vendo a Júlia aqui na tela, vou dar só um exemplo. Eu vou verificar tudo isso daqui na redação da Júlia, e a nota dela vai de acordo com essas competências aqui, tá? Então, olha lá, a competência 1, que o valor é 4. Modalidade escrita, tá? O que a gente observa? Demonstrar domínio das normas fundamentais da língua escrita, né? Os aspectos do texto, aspectos textuais a serem detalhados em descritores. Como que você vai descrever? Como que você vai colocar pontuação, emprego das letras maiúsculas e minúsculas, acentuação, ortografia, como que você escreveu a palavra, se está correto, né? A legibilidade, a sua letra está legível, né? Você escreveu a letra, dá para ler a sua letra? A concordância, você não misturou, só um exemplo de concordância, tá? Você não misturou ali um singular com um plural. A regência correta também das palavras, a colocação pronominal, lembra? Nós estudamos sobre colocação pronominal lá em março. Para não ficar repetindo elementos no texto, nós usamos os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos. Para não ficar repetindo palavras, a colocação pronominal é muito importante, né? Eu rasurei, a questão da rasura, a gente pede para que vocês não coloquem rasura no texto, por isso essa atenção com o rascunho. Porque se for começar o texto todo de uma vez, gente, vai ter rasura, né? Isso desconta ponto, tá? E a apresentação visual do texto, ou seja, tá tudo bonitinho lá? Tem título. Eu já olhei no texto, já bati que tem título, tem parágrafos, tem uma apresentação visual bacana, tá? Tudo isso daqui está dentro da competência 1, que é a modalidade escrita. O valor disso daqui é 4. Então, se a gente pega uma redação que tem problema na pontuação, problema na concordância, a rasura, escreveu palavras de jeito errado, isso aí vai perdendo pontos, tá? Ou se está tudo ok, ganha nota máxima. Nessa competência já tem 4. Aí nós vamos para a competência 2. O valor do texto ali. O valor 8, o tipo do texto, né? Oi, fale. Rasura é riscar, por exemplo, na folha? O quê? Entendi. Ela está perguntando o que é rasura. Agora eu estou. Rasura é como se fosse riscar na folha? Riscar a folha, isso, exato. A palavra, você estava escrevendo a caneta e você escreveu errado, você foi lá e fez um risquinho. Isso é rasura. Entendeu? Aí escreve novamente, riscou em cima de uma letra, isso é a rasura. Isso compromete o aspecto do texto, a estrutura visual dele, se tiver essa rasura, além da compreensão, né? Então, por isso que precisa observar bem o texto quando vai passar a limpo, para não acontecer essas rasuras aí, tá? Aqui a competência 2, o tipo do texto. O que vai ser observado aqui, ó? Habilidade observada. Desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do tipo de texto. Ou seja, narrativo, argumentativo, descritivo, injuntivo, expositivo. Qual o tipo de texto que está sendo pedido aqui? Você está desenvolvendo o tema dentro do gênero solicitado, né? E os aspectos textuais a serem detalhados. O que a gente observa aqui? Uso adequado das diferentes sequências tipológicas, né?
Por exemplo, a narração, que é o que a gente está vendo, ela tem uma sequência, não tem? Dentro do tipo de texto, é uma narração, ela tem uma sequência. Então, eu estou usando essa sequência correta, desde o início, do meio, do fim. Eu estou introduzindo o tema, eu estou desenvolvendo o tema e eu finalizei. Isso é uma sequência da narração. Eu fiz isso, então nós vamos observar se você fez isso. Organização dos parágrafos em atendimento à sequência tipológica. É aquilo que a gente viu na última aula antes das férias. Como que o aluno organizou esses parágrafos. A paragrafação aqui, ó, também aqui do lado, né? Ele colocou parágrafos em primeiro lugar. Teve paragrafação? Sim. Como que ele fez esses parágrafos? E no primeiro parágrafo, ele colocou aquilo que precisava. No segundo, no terceiro, no quarto, ou no quinto, se ele fez com 5. Lembra que a gente falou da redação com 4, ou até no máximo 5 parágrafos? Como que ele organizou isso, né? Está desorganizado ou não? Se é um texto narrativo, tem a presença dos marcadores, né, de orientação, dos elementos, é aquilo que a gente colocou lá como aqueles elementos de conexão. Lembra que eu falei para vocês que a coesão, os elementos de coesão, é aqueles elementos, aquelas palavras que vão ligando um parágrafo ou outro, vai ligando aquela ideia que você colocou lá no primeiro parágrafo com aquilo que você continua a falar no terceiro. Esses são aqueles elementos, são marcadores também do texto narrativo. Nós já vimos sobre isso, tá? E ao atendimento ao número mínimo e máximo de linhas, porque está sendo solicitado um número mínimo de linhas e um número máximo de linhas. Mas aí, gente, presta atenção, a gente vê que tem aluno que faz letrona, ou faz não sei quantos parágrafos para caber no número de linhas. Não soube desenvolver o texto e ficou escrevendo de forma maior, com letra maior, ou ficou colocando vários parágrafos para preencher o número mínimo de linhas. A gente vê que o texto está mal desenvolvido, que não foi colocado o número correto de parágrafos, colocou um monte de parágrafos, né? A gente já viu que tem problema com a própria criatividade, que não sabe o que escrever, né? E também aquele que escreve demais, que às vezes se perdeu no desfecho da história, estava passando do número de linhas máximo e terminou a história de uma forma assim repentina, de repente. Isso é um problema também. Tudo isso é uma questão de organização, saber organizar direito o texto, tá? Ó, aqui a competência 3, ela vale 8. Vocês viram que na 2, deixa eu voltar lá, tem um valor 8, ó, isso é importante. E depois essa daqui também tem um valor 8, tá? Ó, a habilidade observada no tipo do texto, compreender a proposta de redação, enfocando o tema solicitado, é uma das coisas mais importantes, aquilo que eu comentei. Eu sei sobre o que está sendo pedido, eu entendi o tema, eu entendi o que está me pedindo aqui. Lembra que eu dei o exemplo sobre as emoções do personagem, sobre as ações dele que ele fez nas férias? Mas eu só falei de férias. Significa que eu não entendi direito a proposta. Entenderam? Então, ler e entender, tá? O que a gente observa aqui? Atendimento pleno ao tema proposto, com informação, que é informatividade, perspectiva crítica ou criativa. Ele foi criativo, ele colocou uma crítica ali, fez uma criatividade. Dá para fazer tanta coisa dentro da redação, né? De acordo com o propósito comunicativo, está tudo bonitinho ali, tem informação, tem coisas novas, atendimento à estrutura e característica do gênero, ou seja, fez a distribuição também espacial nas folhas, por exemplo, o gênero narrativo é prosa, o que precisa? De parágrafo, né? E respeitar as margens ali. Isso está dentro do gênero narrativo. Então, fez aquilo de acordo com o gênero? Fez. O candidato que não atender a esse tema aqui, principalmente, ó, é o que mais acontece, é o 0. Ele não fez o tipo de texto que deveria ser feito, não fez o gênero,
Ou também ele não fez o texto de acordo com o tema, ele fugiu do tema. Ele falou sobre outra coisa e não falou aquilo que estava sendo solicitado. Nesse caso, corre o risco de tirar 0, tá? Pablo, pode falar, Pablo. Então, quando eu faço minha redação, eu coloco, antes das linhas de escrever, eu coloco os números de linha. Tipo, se for 20, eu escrevo do 1 ao 20 para mim saber até onde eu tenho ir. Tira ponto isso ou não? Não, para nós, no nosso caso, quando você envia para a gente, Pablo, não tira ponto, porque você está colocando ali a numeração do lado para você se organizar, né? Mas quando você for fazer a prova, por exemplo, no colégio militar, já vai ter esses números de linhas ali do lado. Então, não vai Tá, ser necessário você colocar. Você não precisa colocar, tá? Só tá, vai ser obrigada, só o seu prof. texto. Obrigada. Nada, querido. Olha lá, competência 4, o valor é 5. Aqui já baixou um pouquinho. Então, veja que o que é mais importante é lá, na competência 2 e na competência 3, que vale 8, né? Redigir um texto coerente, ou seja, você pediu para você falar sobre uma coisa, você está falando sobre outra. Ou você se contradiz naquilo que falou, né? Está incoerente aquilo que você disse ali. O menino gostou de viajar, mas aí no final da sua redação você fala que foi mais ou menos. Tá incoerente aquilo que você disse. Entendeu? Então, tomar cuidado com essa coerência aqui, que está falando o que é coerente, né? Ó, apresentação de ideia, de vocabulário correto, né? Está tudo corretinho, está tudo coerente, está tudo sendo colocado dentro do tema, dentro do gênero, eu não fugi, eu não me contradisse em nada daquilo que eu tinha colocado, né? Isso aqui, a coerência, gente, é algo assim que vale um pouquinho menos, porque geralmente vocês têm essa compreensão do né, de não ser incoerente naquilo que vocês estão colocando lá. Produção de texto coerente que apresente repertório cultural, ideias encadeadas, sem trechos desconexos e ambiguidades. O que é isso, professora? Trechos desconexos. A gente vê que o primeiro parágrafo ou o segundo, uma parte do texto dele está confuso. Parece que estava solta, parece que não tem conexão, não tem ligação com aquilo que ele estava falando no primeiro parágrafo, nem no terceiro parágrafo, está um negócio solto. Isso que é desconexão. Parece até que aquela parte que aquele aluno colocou no texto nem precisava estar ali. Isso que é um texto desconexo. Então, prestar atenção se o teu texto está todo costuradinho, está seguindo uma sequência, então ele está coerente, tá? Então, isso que é observado aqui nessa competência. Na competência 5 também, de valor 5, é a coesão. Nós já estudamos sobre coesão e coerência. Lembra daquele, eu não sei se todos os que estão na minha aula hoje estão lembrando daquele texto dos urubus e dos sabiás? Aquela fábula Eu que a gente lembro. está lembrado? Então, aquele Sim. texto sobre os urubus e os sabiás, que a gente viu bem os elementos de conexão, que falava de vários urubus, um urubu específico, né? E aí usava Eles os discriminavam pronomes. os urubus. Isso mesmo. Quando falavam dos urubus que mandavam uns nos outros, não repetia esse termo, né? Então, ele colocava pronome para não repetir, e esses pronomes tinham a ver com aqueles primeiros urubus que estava falando lá no primeiro parágrafo. Lembra sobre isso? São os elementos de coesão, para não ficar repetitivo. Isso que faz com que o teu primeiro parágrafo esteja ligado com o segundo, com o terceiro, com o quarto. São as palavras corretas ali, que vão dar uma ligação entre esses parágrafos e, principalmente, entre a ideia desses parágrafos. São os elementos coesivos, que são palavras que você coloca, que não vai deixar o seu texto solto, vai ter relação, né? Com, por exemplo, a palavra menino.
Eu vou usar depois este, aquele, né? Me referindo ao menino que eu falei 2 frases acima, 2 períodos acima, para não repetir aquela palavra menino. Isso é um elemento coesivo, tá? São essas coisas assim, tá? Redigir um texto coeso, ou seja, ele não está solto, né? Aquelas informações soltas. O emprego adequado dos recursos coesivos, tá? De acordo com o nível escolar, é claro, de vocês, né? Demonstrando o domínio, que vocês estão entendendo aquilo lá, a frase que vocês colocaram, ela não está sem sentido, está dentro dos parágrafos, tudo isso é um texto coeso, vale 5, tá? Então, essas são as nossas competências, gente. Quando a gente observa, a gente corrige as redações de vocês, é isso aqui que nós observamos e é dessa forma que nós damos conta, tá? Todos esses elementozinhos aí. Então, veja, quando a gente pega a redação, a gente fala, né? Vamos falar, nós passamos um pentezinho fino ali para ver se está tudo em ordem e o que é que está faltando, que poderia melhorar, né? É dessa forma que a gente faz. Os erros, gente, coisas que nós precisamos evitar. Olha lá, ó. Será atribuído grau 0 à redação que apresentar o texto com uma ou mais das seguintes características. Fuga total ao tema proposto. Fugiu do tema proposto, né? Pediu para falar sobre férias e eu fiquei falando sobre Natal. Fugiu do tema. Modalidade textual diferente da pedida, ou seja, pediu para fazer uma narrativa e fez somente um relato. Não tem os elementos da narrativa. Faltou tempo, faltou espaço. Que mais? Faltou clímax. Então, não é narrativa. Lembrem-se que para ser narrativa tem que ter os elementos daquele gênero. Se eu deixei de colocar, virou um relato comum, né? Só uma descrição. Fugiu da modalidade, fugiu do gênero, não fez o gênero, 0. Ilegível, letras que não são legíveis, né? Não conseguimos ler o que está escrito, 0. Linguagem ou texto incompreensível. A linguagem está totalmente estranha, desconexa, faltando palavra. A gente não consegue compreender o que escreveu porque tem problema na linguagem. 0. Em forma de poema ou outra que não seja em prosa. Por exemplo, vai pedir para fazer uma narrativa, vai pedir para fazer um conto, vai pedir para fazer uma fábula, vai pedir para fazer uma carta. Tu vai lá e escreve um poema. O que acontece? É 0. Porque o poema ele é dividido com versos e estrofe. A estrutura dele é outra. Além de ser um outro gênero, a estrutura dele, ele não é feito em parágrafos, períodos e parágrafos e título. Ele tem versos e estrofes. Então, ele não é em prosa. Prosa é os parágrafos, os períodos, né? E o poema é outra coisa, não é? 0 também. Que esteja identificada ou com marcas de identificação pelo candidato. Tu vai lá e põe teu nome. Não pode. Pede para colocar um... por isso que eles estão fechando muito as propostas de redação. Se for para colocar um nome, eles até sugerem, eles até falem, escreva como João, escreva como Maria. Eles mandam você escrever para não correr o risco de você colocar um nome no personagem e esse nome ser igual ao seu. Entendeu? Você não pode colocar o seu nome na prova, tipo, na Não redação. pode. Não pode. E também, se você for criar um personagem, tu vai pôr um nome de personagem diferente do seu, certo? Você não vai colocar o mesmo nome que o seu. Se deixar o tema, deixar livre, que você coloque um nome para o teu personagem, você quer colocar, você jamais, nunca na sua vida, você vai colocar o seu nome, tá? Porque pode ser que aquela banca que corrige a sua redação, ela vá verificar se o nome que está lá é do candidato. Então, isso daí é uma identificação, né? Isso aí configura uma identificação na tua prova. Ou você colocar o teu nome no final da prova, em qualquer
lugar lá, você está identificando. Não pode, porque você ali você vai ser identificado por um número, ninguém sabe quem é você, né? Para ficar de uma maneira justa, claro. Com menos de 15 linhas, como que a gente vai desenvolver uma narrativa? Com todos os elementos, com lá o início do tema, o desenvolvimento e no desfecho, com todos aqueles elementos, personagem, tempo, espaço, clímax, né? Como que a gente vai conseguir desenvolver tudo isso em 15 linhas? Não tem como, é impossível, né? Ou tomar cuidado com mais de 30 linhas. Lembra que a gente falou? Escreveu demais, não soube fechar o texto. É outro problema. Então, se você passou disso, se você escreveu 14 a 0, escreveu 31 a 0 também. Tá? Então, se atentar muito para isso. Não utilização de caneta esferográfica, de tinta azul ou preta. Tudo isso daqui é coisa comum, tá? Todo mundo sabe que tem que levar caneta azul ou caneta preta. Não pode escrever a lápis, tá? Não pode escrever a lápis na prova, porque reprova, tá? Não tem direito depois a nada, né? E também redigido fora das linhas destinadas. Sabe assim, acabou, por exemplo, tá lá o espaço com as linhas, você escreveu depois da margem, é 0. Por isso que a gente bate tanto na correção de vocês, que tem que estar dentro dos limites das margens. Parece uma coisa boba, simples, mas não é. Precisa estar dentro do limite das margens, certo? Ou senão, você vai escrever entre uma linha e outra. Para que isso? Eu já peguei isso. Não coube a palavra, o aluno foi passar limpo. Não coube a palavra, ele puxa uma flecha lá e põe a palavra escrita por cima. Está fora da linha. Ele escreveu para cima a palavra. Aquilo ali zera também, gente. Não pode. Então, obedece às linhas, às margens, tá? Que fora daquilo significa a apresentação visual do texto. É um daqueles elementos na competência lá também. Isso pode fazer com que você zere, tá? Então, veja que isso são erros que não pode ter, ok? Então, gente, ó, vamos estudar com muita vontade, observando, então, ok? Todos esses elementos que precisam. Eu gosto de voltar na primeira aula do segundo semestre para falar isso daqui de novo, porque é uma lembrança daquilo que vocês precisam. A gente sempre tem que ter o foco nisso daí, gente, na sua redação, no seu texto, e principalmente para que você tenha essa importância aí da leitura. Isso aqui, gente, vai ficar muito mais fácil para você, né? Se você tiver esse interesse pela leitura. E assim, gente, a leitura é como se fosse um alimento. Nós vamos comendo, né? E aí a gente vai tendo ali uma vida saudável, né? É a mesma coisa, nós vamos nos alimentando de leitura, nós vamos ter uma alimentação muito saudável. Como se a leitura fosse, digamos assim, algo muito gostoso, fosse uma comida muito gostosa, a gente sempre vai querer comer mais, a gente sempre vai querer ler mais. Isso vai fazer com que a gente sempre tenha esse hábito dentro de nós. Separado um pouquinho do meu dia, um pouquinho do meu final de semana, para eu alimentar o meu pensamento, para eu alimentar a minha mente, que é tão importante para nós. Certo, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tá tudo certo. Tudo certo. Ótimo. Beleza, então, pessoal. Bom, então, olha, a partir da próxima aula, então, nós vamos... deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Prof, vai ter aula à noite? Eu acho que hoje não tem aula. Vai, correção. Mas é na quarta? Hoje vai ter, eu acho. Hoje é quarta, vai voltar normal, eu acho. Era quarta ou era quinta que tem aula de noite? Deixa eu ver aqui. Prof, todos os dias tem, só não teve ontem, porque ontem foi a primeira prova e ontem era para ser a correção da prova de sábado. E como não teve prova sábado, aí não fez a correção ontem. Mas hoje vai ter a correção da prova de ontem.
Eu vou falar bem a verdade para vocês que esse horário da correção, às vezes ele muda e eu nunca estou sabendo, porque quem faz a correção é a Alexandra sempre com vocês, não é? Não é a pro Alexandra? É. Então, Professora, sim. e eu sei que é sempre de noite, mas de qualquer forma, ela sempre envia o link lá para vocês um pouquinho antes, né? Chamando vocês para correção. Então, provavelmente já retorna aí essa semana. Gente, ó, eu não sei se o professor vai entrar neste horário agora, porque a partir da semana que vem, ele vai até, acho que às 3h30, 3h20 que ele pega, tá? No meu caso aqui, eu fico até este horário, porque eu vou dar aula, eu saio daqui e vou dar aula agora em espaço físico para outra turma minha na universidade, tá bom, gente? Então, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquei bastante feliz de revê-los, tá bom? E até a quarta-feira que vem, então, às 3h30, 3h35 eu pego vocês lá, tá bom? Um beijo, gente, até semana que vem. Fiquem com Deus. professora. Tchau, Tchau, prof! Tchau, professora. tchau. Até semana